Olá, pessoal. Agora nós vamos falar um pouco sobre rodas e os métodos da HTTP e também alguns parâmetros que a gente recebe na URL. Então, esse é aquele código que a gente tinha parado na aula anterior e que eu tenho aqui um request, né, para uma página e basicamente aparecia o Hello World. Eu modifiquei aqui para Hello Olá para mostrar também com um método do o Node on, que é aquele para não precisar reiniciar o servidor. Então, o primeiro passo que a gente vai falar um pouco é sobre rodas e recursos. Uma rota, basicamente, é o caminho que a gente vai acessar no nosso URL, no nosso site, no nosso servidor. No caso, a gente está utilizando o localhost, eu vou abrir aqui um terminal, que eu só venho aqui em terminal, novo terminal, caso não apareça. E a gente vai rodar, então, aquele comando para não precisar ir no terminal que a gente estava utilizando anteriormente. Então, vou utilizar no próprio VS Code. Então, o comando é o mesmo, npm run o dev, que ele vai rodar, então, o nosso server. Ele já está rodando. Se a gente for, por exemplo, na nossa URL, ele vai aparecer por lá. No entanto, se eu, por exemplo, quisesse listar os usuários de meu URL, vamos supor que eu estou dentro de um site, ali seria a página principal, mas se eu quisesse usar, por exemplo, listar os usuários, então teria uma URL chamada users, e a gente vai modificar um pouco esse código aqui, ao invés do send, ele passar apenas uma mensagem que ele transforma, a gente vai utilizar o formato JSON. Esse formato JSON, ou JSON, é um formato bastante utilizado, principalmente para requisição de API. Antigamente o pessoal usava muito XML e alguns outros para transferência de arquivos, né, entre cliente e servidor, ou transferência de informações. Mas hoje, principalmente com JavaScript, o que vem utiliza bastante é o JSON, que é o JavaScript Object Notation. Basicamente é um objeto no formato JavaScript, então facilita, de uma vez que você já está trabalhando do lado do servidor com JavaScript, do lado também do cliente. Você pode usar JavaScript, então nada melhor que você utilizar uma anotação de objeto que pode ser, facilita a comunicação e você trabalhar com ele também. Então, nesse caso aqui, a gente está criando modificando um pouco, em que eu vou colocar aqui um usuário, nesse caso eu vou colocar meu nome, né? Então, meu nome. Então, a resposta para lá vai ser meu nome, idade. Idade não, vou botar empresa. Empresa. Nota que o servidor já está restartando e a gente já pode até olhar. Então, antes estava isso aqui, hello, olá. Opa. Sim. Você nota que a gente mudou aqui a rota. Você vê que a rota que a gente tinha antes, que era barra, já não existe mais. Então a gente colocou para barra users. Então, se eu estou aqui no meu browser, eu estou no meu site, coloco barra users, aí agora ele listou então o que eu retornei do meu servidor. E nesse caso aqui, então ele retornou o quando eu passei a URL, que seria o nosso recurso, né? Quando eu passei o nosso recurso, eu quero o recurso users, então ele me passa uma lista de usuários. Eu posso utilizar isso aqui para mostrar então no meu site. Então, aqui seria a rota, que é o caminho completo do meu site. Quando eu estou trabalhando lá no JavaScript, dentro do código, isso aqui é um recurso. É o que eu quero. Então, isso aqui geralmente vai servir também algo que vai ser persistido no banco. Por exemplo, eu vou persistir os usuários. Se for produtos, vou ter produtos também que vou criar uma tabela no banco para produtos. Então, geralmente é um recurso que a gente vai utilizar que vai ser o que a gente vai trabalhar no nosso site. Também há alguns métodos que a gente vai ver que são utilizados no HTTP, para melhorar a semântica no, no, no desenvolvimento. O primeiro deles, eu vou até anotando aqui mesmo, eu vou colocar como comentário.
Então, o primeiro deles, que a gente está vendo aqui, é o método get. O método get ele é usado basicamente para buscar ou listar uma informação, né, no back-end, no nosso servidor. Então, eu estou na minha página, solicito informação. Nesse caso aqui, vocês viram que eu não tinha nada quando eu dei um F5 aqui. Ele foi no servidor, me trouxe a informação. Então, eu estou querendo get, me mande uma informação. Então, eu passei o recurso que, no caso, era a URL users, e ele me devolveu, então, um JSON, um objeto no formato JSON com o nome e a empresa. Então, o get é justamente para você buscar ou listar alguma informação que está no seu servidor. O segundo que a gente pode utilizar também é o método post. O método post ele é utilizado para criar uma informação no back-end. Como é que funciona o método post? A gente vai utilizar aqui, eu vou só copiar e colar. E ao invés de aqui app.get, a gente vai app.post. Note que eu vou comentar esse código aqui, só para mostrar uma coisa. Antes estava get, agora eu botei post. Só fiz modificar essa parte aqui. Se eu for no mesmo URL, ele não vai mostrar aqui. Por quê? Porque no browser, ele não, do início, da forma como a gente está só passando o URL e mandando o F5 ou dando Enter, ele só consegue pegar informações do método get. Ele não consegue informações dos outros métodos, como por exemplo os outros que a gente vai falar, que é o post, o put e o delete. Então, para criar uma informação, a gente utiliza o... Vou descomentar. Se eu descomentar e salvar, ele vai funcionar. Para a gente observar esse tipo de informação, a gente vai utilizar, na verdade, um software chamado Insomnia, que ele é gratuito, muito leve, e ele é todo também desenvolvido em JavaScript, que a gente pode baixar aqui. Ele é esse site aqui que a gente vai testar as nossas rotas. Então, basicamente, ele é um site que a gente, ao invés de ficar digitando direto aqui no nosso browser, a gente testa tudo via Insomnia. E aí ele pode testar tudo que a gente quer para trabalhar para a gente começar a trabalhar com a API. Porque do jeito que está aqui, a gente não consegue acessar os outros métodos, somente o método get. Então, por exemplo, se a gente for acessar o método... Como funciona? Então, quando você abre, você pode criar um novo environment ou criar... Ele abre dessa forma, vazio. E eu quero criar, por exemplo, um novo request, que é uma nova requisição. Eu vou colocar aqui, vou botar aqui get users. Pode colocar qualquer nome. Aqui os métodos que a gente vai utilizar, então a gente pode ver justamente esses métodos, que é o get, push, daqui a pouco eu falo os outros, né? O push, o delete. Nesse caso a gente quer o método get, que a gente vai pegar as informações, e aqui eu passo a URL. Essa mesma URL aqui. Se a gente quiser o método get. Então aqui, qual é a URL que a gente vai mandar? Get. Se eu testar aqui e mandar um send, é como se eu estivesse dando um enter no meu browser, ele vai me mandar a resposta. Então ele foi, mandou a resposta, 200 ok, o tempo que demorou, quanta informação ele buscou, né? Aqui está o header da informação, e o que ele retornou. No caso foi do nosso preview lá, que foi um objeto do tipo JavaScript, que veio o nome e o nome da empresa, meu nome e o nome da empresa. Bem, o método get também a gente pode ver por browser. Mas se a gente quiser ver, por exemplo, o método post, então a gente vai botar aqui post users. Muda para método post. Create. Então, se eu comandar aqui também o mesmo localhost, a mesma URL, porque se a gente olhar aqui, eu deixei a mesma URL, mas o método mudou. É o método post. Basicamente, ele vai fazer a mesma coisa, por enquanto. Então, pronto. Ele listou. Mas eu disse que o método post ele serve para criar.
mais na frente a gente vai aprofundar um pouco nesses métodos. Por enquanto a gente só está mostrando que o Insomnia, então a gente vai fazer as nossas requisições todas por aqui e testar a nossa API. Então ele serve para nos ajudar a criar a nossa API no back-end. Uma vez criadas essas rotas do back-end, fica fácil então para você desenvolver em qualquer outra linguagem a parte de front-end. Por exemplo, se você quiser fazer em PHP, ou utilizando React, ou Angular, ou Vue, qualquer uma outra API que você quiser utilizar, solicitando as requisições para o nosso back-end, vai funcionar. Porque aqui é que você testa e olha se estão todos os parâmetros, estão tudo ok. Um outro método que a gente usa também é o método put. Esse ele vai servir para alterar uma informação no back-end. Então, por exemplo, eu já tinha um usuário cadastrado, meu nome Lucas, aí eu gostaria de mudar esse nome para João. Então, eu utilizo esse método put ao invés do JSON. Então, ao invés de post aqui, eu utilizaria put. E, por último, que está faltando, né? Falta o método delete, como o próprio nome já diz, para deletar informação no back-end. A gente vai usar muito esses métodos quando estiver desenvolvendo a aplicação. Por enquanto, vou mostrar somente o método get e como a gente pega as requisições que vêm das nossas páginas, mas durante o desenvolvimento da aplicação, né, a gente vai utilizar muito todos esses métodos. Que é justamente, basicamente, o que a gente faz na web. A gente cria um objeto, pega ele, recupera ele, altera ele ou deleta. Uma outra coisa que a gente vai falar agora também alguns são os tipos de parâmetros que a gente pode passar na nossa URL. Então, vou apagar isso aqui que a gente não vai usar por enquanto. Vamos usar o método get aqui. Então, agora serão os parâmetros. Vou comentar também aqui para parâmetros. Bem, o primeiro parâmetro que a gente pode usar são as queries, ou query. Então, esse parâmetro, ele recebe, então, os parâmetros nomeados, né? Enviados na rota. O que seria isso? Por exemplo, quando eu estou desenvolvendo aqui o meu site, quando eu estou aqui, por exemplo, na minha URL, eu quero, por exemplo, quando eu estiver solicitando alguma informação, eu quero alguns parâmetros. Eu não quero todos os usuários. Eu quero, por exemplo, o usuário que tem um nome igual a Lucas e o i-comercial serve para concatenar, então, informações. Por exemplo, idade igual a 37. Sei lá, quero mais alguma coisa. E empresa igual Wesley. Bem, você está vendo que eu estou filtrando aqui as informações. Eu não quero todos os usuários. Eu vou querer, por exemplo, todos os usuários que tenham essas informações. É isso que eu estou passando para meu banco para ele me retornar. Então, se eu mandar isso daqui, no caso, ele foi mandou a informação, o método get não deu erro, mas a gente não trabalhou com essa informação. Como é que a gente vai trabalhar com ela? Então, basicamente, a gente vai usar esse método request que eu falei logo no início. Então, no request aqui, que a gente chamou de rec, a gente vai, então, buscar esses parâmetros. Eu vou chamar uma constante aqui, parâmetros. Ela vai listar, então, o request. Quais são? Justamente as queries. Parent.query. Que é aquelas informações que vão vir no corpo, então, da minha requisição aqui. Então, continua o mesmo. Então, a rota é a mesma. O recurso que eu quero é o users. Mas no momento que eu estiver fazendo o request,
Vou até mudar aqui nosso request aqui. Vai ficar a mesma coisa, mas eu estou passando, então vou tirar a empresa para conseguir visualizar melhor. Então, estou passando a mesma URL. Se eu mandar, não dá erro, mas em compensação eu não estou trabalhando com ela ainda. Então, eu passei um request.query. Se a gente olhar aqui no console.log, olhar os parâmetros, pronto. Então, a gente vai logar e passar os parâmetros. O retorno que a gente tinha criado anteriormente continua o mesmo, mas se eu colocar, então, mandar um request e olhar aqui, então, agora embaixo, então ele está imprimindo realmente. Então, aquilo que eu solicitei na minha URL para filtrar, eu estou conseguindo capturar aqui com os parâmetros. Então, poderia usar no banco de dados agora para pesquisar se existe esse usuário ou não. Se ele existir, eu então dou uma resposta em algum formato. Por exemplo, poderia passar, já que ele está vindo no formato HTML, JSON, eu poderia passar esses parâmetros aqui mesmo. Então, ele está vindo da URL e eu estou reenviando para a solicitação, né, para a minha página. Então, imagine que eu estou aqui na minha página, passei essa URL, mandei, imagine que ele processou lá e me retornou de volta. Então, ele falou, já encontrei esse usuário, Lucas37. Nesse caso, né, eu não estou fazendo muito processamento. Na verdade, só peguei o parâmetro e reenviei para a página com resposta. Bem, esse é um método que é o query. Um outro que a gente pode utilizar são os métodos chamados, os parâmetros chamados, seriam os route parâmetros. São os parâmetros, né, utilizados para identificar um recurso. O que seria isso? Imagine que eu estou na minha página e eu quero que ele me liste, por exemplo, que eu tiver... tenho que editar o nome de uma pessoa. Sei lá, meus dados estão errados. Então, eu quero que passar para a edição de um único usuário. Só que seria, por exemplo, Lucas. Então, como é que eu vou passar, identificar esse recurso? A gente vai utilizar basicamente o método post. Só que eu quero não todos os usuários. Eu quero usuário, por exemplo, um. Que seria, por exemplo, a chave ou o identificador do usuário no banco. Eu quero um, pode ser qualquer coisa. Nesse caso aqui, eu quero o usuário 1. Se eu mandar um send, ele vai me dar um erro, porque não existe essa rota do tipo post, que ainda não foi criada, né? Então a gente vai criar uma rota do tipo post. Só que eu não quero todos os usuários. Eu falei que eu queria com o ID 1. Então eu estou identificando o recurso que eu quero. Então aqui eu estou especificando o que eu vou receber na minha URL. Que nesse caso aqui é um parâmetro, que eu estou chamando ele de ID. Então quando eu estou especificando aqui na minha URL, que seria a minha rota, eu tenho que passar aqui um ID, e esse ID vai ser recebido como parâmetro da URL e eu posso trabalhar com ele. Então, ao invés de query aqui, vai ser parâmetro. Pronto. Então, ele listou. Então, ele pegou, pode olhar aqui que ele veio como ID 1. Então, eu poderia utilizar esse ID para ir no banco, ver se existe esse usuário, e se existir, eu posso chamar, por exemplo, os campos para ele editar.
Nesse caso, então, da mesma forma, ele só está reenviando então esses que eu chamei de parâmetros, né? Mas nesse caso eu estou identificando o recurso. Observe, por exemplo, se eu também fizer alguma coisa assim, por exemplo, eu identifiquei que é o usuário 1. Mas se eu colocar um outro parâmetro aqui, isso é uma rota já é totalmente diferente. Se eu mandar um send, ele não reconhece, ele vai dar erro. Porque eu estou acrescentando a rota que ele está esperando até usuários e depois um ID. E nesse caso, é o ID do usuário que a gente vai utilizar para fazer alguma coisa. Uma terceira também forma de a gente capturar é através do body, que seria o request body, que seria no corpo da requisição, né? Então, no request.body, o que a gente vai ter? A gente também vai criar um URL do tipo post, porque a gente está querendo, por exemplo, quando a gente está criando um formulário na nossa página e que a gente vai enviar, então a gente vai pegar as informações que estão no corpo da mensagem. Então, ele vai utilizar o método post também. Então, mas aqui eu vou chamar de body post. O método vai ser o post. Só que eu quero pegar no corpo da requisição. E o corpo da requisição, nesse caso, como a gente está criando a API, vai utilizar também o formato JSON, que é o que o formato entende. Então, aqui, ele vai passar a mesma URL. Opa. Vai passar uma URL, users. Vai ser do tipo post, mas dentro do... Aí ele abre esse campo aqui de texto que é para a gente digitar justamente o que seria o corpo da nossa requisição. Poderia ser lá, por exemplo, nome, e-mail. Nesse caso, eu vou criar aqui um nome. Então, ele vai ter passar um formato JSON. Então, nome, Lucas Santos. Idade. Como é número, posso deixar. Empresa. Web. Pronto. Então, se eu mandar, ele vai dar erro porque a gente não criou a rota para ele ainda. Mas o objeto está enviado. Então, a gente vai criar uma rota também no método post. Tipo users. Mas aqui eu vou pegar do body. Então, se a gente pegar os parâmetros aqui e utilizar, a gente vai ver. Bom, basicamente, ele não deu erro. Funcionou. No entanto, ele está dando esse erro de undefined. Por quê? Porque a gente está recebendo aqui um objeto do tipo JSON. Só que a nossa aplicação ainda não reconhece que ainda não está sabendo lidar com esse tipo de objeto quando vem da requisição. Ele sabe enviar, mas quando ele recebe, ele não está sabendo o que fazer. Então, basicamente, é só acrescentar aqui no nosso Express e dizer para a nossa aplicação que a gente está utilizando o formato JSON. Então, app.use express.json. Pronto. Agora, se eu for lá na minha aplicação e mandar um outro request, vou lá. Então, ele entrou no nosso, pegou a informação que veio do body como parâmetro. Nesse caso, eu loguei, mandei para o console log, ele está recebendo aqui. Então, se eu quisesse, por exemplo, editar, fazer o que for, né, com essa informação, posso fazer.
e estou retornando de novo para o meu cliente. E aí ele me lista aqui no preview, né, que é a resposta que eu receberia se eu passasse essa solicitação, então, via browser, fosse um formulário, por exemplo, que eu enviasse aqui, quando ele me retornasse, ele iria aparecer essa informação. Então, aqui eu estou passando como uma requisição para o servidor consegue me responder e me responde com um preview, que no caso me devolve um objeto tipo JSON, que eu poderia, por exemplo, usar para mostrar essa informação na tela. Então, basicamente é isso que a gente vai falar na aula de hoje, que é como fazer as requisições, utilizar rotas e, e os tipos de requisições, né? Quais os parâmetros que a gente pode passar. Nas próximas aulas a gente vai aprofundar, então, conexão com banco e montar a nossa aplicação em si, nossa aplicação exemplo.